Opa! E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre algo que eu não consegui parar de pensar, algo que vem me tirando o sono a ponto de eu sair da cama e sentar aqui na frente de um computador e teclar compulsivamente esse roteiro. É impressão minha ou os livros de terror perderam sua individualidade? E sim, estou falando sobre capas de livros de horror. Como exemplo, vou usar duas capas de meus livros de terror. Baseado na capa, qual delas você acha mais atrativo para um fã de horror? Particularmente, eu adoro essas duas capas, mas todos concordamos que uma delas dá uma ambiência muito maior de horror que a outra, certo? E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre as capas de livros de horror e de como elas vêm perdendo sua magia ao longo dos anos. Então se ajeita aí, que vai ser uma conversa longa. E uma coisa eu quero ressaltar antes de começar essa discussão. Eu não sou designer, eu não sou especialista no assunto. Eu só quero dar a minha opinião, que eu acho que pode ser relevante de alguma forma e talvez levantar um questionamento importante. Agora sim, bora lá! Quando eu era criança, frequentava muito dois lugares: videolocadoras e livrarias. E em ambos os lugares, sempre o que me chamava a atenção era a seção de horror. Eu sempre amei capas assustadoras, seja de livros ou filmes. Identidade visual sempre foi algo importante, principalmente para horror. E quando se trata de livros de terror, o leitor precisa entender que o que vai encontrar ao passar das páginas muitas vezes são estímulos horríveis, e isso, muitas vezes, pode ser visto direto na capa de uma obra, e eu não vejo a maioria dos livros de horror tomando esse cuidado muitas vezes. Eu vi as capas de Goosebumps e algo me chamava atenção ali, as letras derretidas, as ilustrações sinistras, a ambientação já começava com a capa, a energia do livro de horror estava lá. E não me entendam mal, eu gosto de muitas das capas de livros de terror dos dias de hoje. Entendo que o design gráfico mudou ao longo dos anos e eu respeito isso. Mas não seria mais interessante voltar, pelo menos com os livros de terror, para uma estética mais perturbadora? Por exemplo, podemos comparar as duas capas do livro Suicidas do Rafael Montes, meu livro de terror favorito brasileiro. A diferença da nova capa para a antiga é notável. A capa da Companhia das Letras é muito melhor. E o vídeo não é sobre isso. A gente entende que as editoras fazem um excelente trabalho para nos entregar livros de qualidade, mas eu sinto falta de um maior carinho com o horror brasileiro. A verdade é que para os livros gringos não tem muito o que fazer. Hoje em dia, na maioria das vezes, as editoras pegam exatamente a mesma capa do livro original e apenas é feito um trabalho de tradução para as palavras impressas na capa. Vamos agora falar dos livros do mestre do horror, Stephen King, e o processo de mudança nas capas que seus livros clássicos tomaram. Eu particularmente tenho preferência pelas antigas capas. Tudo parecia fazer mais sentido nas capas antigas. As ilustrações assustadoras, as fontes utilizadas. Como eu disse antes, a ambientação do livro começava já com o primeiro olhar trocado com sua capa. O livro parece exalar uma energia diferente apenas por sua capa. É sobre isso que eu vim falar. E nós tivemos algo que tentou recriar isso há muito tempo atrás. E eu descobri que é por isso que eu fiquei fascinado pela coleção e fiz questão de completá-la. Estou falando dos livros do Stephen King que saíram pelo selo Mestres do Horror e da Fantasia, da editora Francisco Alves. O que me fascina nessas capas é que foram completamente recriadas, e você vê que mesmo se tratando de uma história de um autor internacional, a capa tem um toque de horror brasileiro. Não são todas as capas dessa coleção que são fantásticas, mas muitas delas chamam nossa atenção pela originalidade, um toque brasileiro e assustador. É difícil explicar essa sensação, mas acho que a maioria das pessoas consegue sentir o que estou querendo dizer ao olhar para essas capas. Você consegue ver que são capas de livros de horror. Você consegue, apenas olhando para o livro, distinguir seu gênero. Lembra que eu disse que cheguei a perder o sono pensando nisso? É porque muitas das pessoas que me seguem e acompanham meu trabalho mais de perto sempre estão comentando comigo sobre capas de livro de horror.
Quando aparece alguma capa com a essência do que eu tô tentando falar durante todo esse vídeo, no mínimo 10 pessoas mandam pra mim falando coisas do tipo: nossa, Nifras, olha como essa capa tá incrível, capa de livro de terror mesmo, hein? E lógico, como colecionador, sempre converso com outras pessoas sobre as antigas capas de livros de terror. E é por isso que eu gosto tanto da coleção da Francisco Alves. Acredito que tenha sido a primeira coleção a realmente se preocupar com isso aqui no Brasil. E é claro também que não estou falando que tudo que sai de horror contemporâneo não tem um carinho especial com suas capas. Falando nisso, nós temos muita sorte de ter aqui no Brasil uma editora como a Dark Side Books, que realmente se preocupa demais com tudo que vai lançar. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou sendo pago nem nada do tipo para falar isso. É somente um fato. Podemos pegar, por exemplo, toda a coleção de livros do César Bravo. A gente sabe que é horror só de olhar para suas capas. Elas possuem essa energia que se perdeu ao longo dos anos. Em especial o livro VHS, que foi até premiado por todo o seu trabalho gráfico. E realmente é um dos livros mais lindos que eu tenho aqui na minha estante. Percebendo isso, e sendo autor de livros de horror, eu resolvi que meus livros vão ter essa essência mesmo se tratando de e-books. O livro que eu vou lançar esse ano, chamado Flamingos, possui bem essa essência em sua capa. Eu quero que os leitores olhem para esse livro e vejam na hora que se trata de um livro de horror. Eu não quero pegar ninguém de surpresa. Eu quero que eles sintam a energia do meu livro só olhando para sua capa, assim como eu senti a energia dos livros do Goosebumps quando eu passeava pelas livrarias, assim como eu senti a energia da sessão de filmes de terror quando eu ia nas videolocadoras. Eu acho importante a gente se preocupar com a estética, principalmente se tratando de horror. Vamos pegar mais um exemplo, 2 livros do mesmo autor, Ryuo Murakami, Misosupi e Audição. Misosupi foi lançado pela Companhia das Letras, e sua capa não é nem de longe feia, é uma capa que eu gosto bastante na verdade. Audição foi lançado pela Dark Side Books, e é simplesmente uma das capas mais lindas que já vi na vida. Qual dos 2 livros você compraria pela capa, querendo comprar um livro de terror? Acredito que seria a Audição, certo? Mas e se eu te disser que o livro Misosupi é um terror muito mais pesado e visceral do que a Audição? Você acreditaria? A capa do livro não passa essa energia, não é? Lembrando que não é uma competição nem nada do tipo. Eu só estou tentando dizer que para um livro de terror vale esse cuidado especial. Na verdade, acho que cada gênero literário tem suas particularidades e elas podem sim ter essa energia estampada em suas capas. Como eu disse antes, a Dark Side Books é a prova de que isso dá certo. Eu sinto que escrevendo esse roteiro, eu estou dando voltas e mais voltas e mais voltas e não consigo sair do lugar. Mas acredito que o ponto seja esse mesmo. Muitos me chamam de prolixo e muitas vezes eu concordo. Mas dessa vez não tem como não ficar batendo na mesma tecla. Como pode uma indústria tão visual conseguir ficar cada vez mais genérica em sua identidade? Eu não consigo ver uma resposta para isso. Também já disse isso lá atrás, eu não sou especialista no assunto. Eu não sou formado em design e nem nada do tipo. Eu não sou o dono da verdade por expor minha opinião nesse vídeo. Mas me intriga ver a personalidade do horror mudar tanto na literatura. O que acaba acontecendo é que quando eu vejo essas capas antigas, bate uma nostalgia. Mas a nostalgia muitas vezes vem abarrotada de um sentimento de melancolia, e é isso que acontece. É ruim demais viver no passado, mas eu sinto falta de ver nas livrarias mais livros de terror com personalidade, exalando a energia de que elas precisam. É como se, por mais estranho que possa parecer, o escritor sempre terá o fascínio pela máquina de escrever, por mais que nunca tenha escrito em uma. Ele quer ter uma perto de si quando escreve suas histórias. Também se trata de energia. Enfim, sintam-se à vontade para debater o assunto nos comentários. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Heut Urban, mais conhecido aqui na internet como Unifrido. Escrevo desde criança e sempre fui fascinado pelo horror e todas suas vertentes. E eu sinto falta de ter na minha cabeceira um livro que eu olhe e sinta um leve pavor. E não me entendam mal. Para quem ama o terror, esse é um sentimento fantástico.
not feel